Continuando aqui na aula 10 em soluções, a gente chama agora para um tópico especial que é a mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si. Aí primeiro a gente tem que saber de que ele está falando reagir entre si. Por exemplo, se você reagir um ácido, uma solução de um ácido com a base, aí você vai ter reação química. Esses solutos vão reagir, vai formar sal e água. Você pode ter também as chamadas reações de oxirredução, quando você tem aí uma substância perdendo elétron e outra ganhando elétron. Ou você pode ter também sais. Quando você reage sais entre si, esses solutos eles conseguem reagir. E a gente chama isso na química de métodos titulométricos ou titulação. Então, a titulação ela é um cálculo efetuado para quando a gente tem misturas de soluções de solutos diferentes que reagem entre si. Principalmente, a gente trabalha ácido e base. São as titulações mais comuns que a gente trabalha, né? O meio ácido e o meio base. Por quê? Porque se você reagir um ácido com a base, você vai formar sal e água. Qual é o cuidado que eu tenho que ter na titulação? Na titulação, o cuidado que eu tenho que ter é com a estequiometria. Eu tenho que saber um pouquinho de estequiometria. Então eu vou dar uma dica rapidazinha aqui para estequiometria. Se você tiver HCl mais, por exemplo, NaOH, qual é a dica que eu dou? O aluno ele vai ter que trabalhar isso daqui, ó. Ele vai separar aqui o ácido, tem hidrogênio, um hidrogênio, separa a base aqui, tem uma hidroxila. Qual é a proporção aí? 1 mol para 1 mol, porque eu tenho uma hidroxila com um hidrogênio. Se ele tiver esse daqui agora, ó, H2SO4 mais NaOH, aí ele vai separar. Ácido tem uma característica, é o hidrogênio. A base tem uma característica, é a hidroxila. Eu tenho uma hidroxila e 2 hidrogênios, então 2 para 1. Proporção aqui é 2 mol para 1. Você tem que fazer isso aqui, né? Na verdade seria, quando você for fazer a relação matemática, você vai precisar aqui, ó, eu teria 2 hidrogênios para 1. Então o que é que eu tenho que colocar aqui na equação? 1 e aqui 2. Aqui 1 para 1. Então essa proporção, você vai ter que ter 1 mol de ácido e 2 de hidroxilas. Na verdade, 2 mol de base. Se você tivesse outro exemplozinho aqui, ó. Vou colocar um exemplozinho. HCl mais AlOH3. Qual seria o raciocínio? Ó, separa aqui o hidrogênio, separa a hidroxila. Eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então teria 3 hidroxilas para 1. 3 para 1 a proporção. Então como é que eu balanceio isso? Aqui tem 3, aqui tem que ter 3. Então eu coloco aqui 3 e aqui 1. Qual seria a proporção? 3 para 1. Então nesse caso aqui seria, deixa eu corrigir aqui essa parte, seria 1 para 2, é a proporção estequiométrica, né? Na hora de analisar é que você faz, aqui é 2 para 1. Então, para balancear isso, eu faria essa compensação. Então, recapitulando, eu tenho um hidrogênio, um hidroxila, então é 1 mol com 1 mol, 1 para 1. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e 1 hidroxila, então eu teria, se eu tenho 2 aqui, eu tenho que ficar igual. Então, se eu só tenho 1, eu tenho que colocar 2 aqui na frente da fórmula. Então, a proporção fica 1 para 2. Aqui eu tenho 1 hidrogênio, 3 hidroxilas. Então, se eu tenho 3 hidroxilas, eu tenho que ter 3 hidrogênios. Então, vai ficar 3 para 1, ou seja, 3 mol para 1. Isso é o macete para não ter muito problema com titulação. Na titulação, o equipamento utilizado é um tubo de vidro comprido e no finalzinho aqui a gente tem uma torneirinha e ele é todo graduado. A gente chama esse equipamento de bureta. E aqui a gente geralmente tem uma erlenmeyerzinha para receber aí a titulação. Então, geralmente, o que eu coloco na bureta? Eu tenho que colocar alguém que eu conheço. Então, eu tenho que colocar a solução conhecida. Geralmente, eu conheço o volume e eu conheço a molaridade. Isso é dado no problema. Então ele me dá o volume e a molaridade. E aqui geralmente eu tenho o problema. Geralmente o que é que ele vai procurar aqui? Ele vai procurar
ou volume, ou número de mol, ou a molaridade. É isso que geralmente vai estar no problema, sempre. Então, o que é que eu preciso saber? Geralmente ele pode colocar o ácido, se ele colocar o ácido ele vai te pedir sobre a base. Mas ele pode botar uma base para você achar quem, na verdadezinha aqui, botar um ácido, a base, ou se botar uma base o ácido. Então vice-versa. Então lembrar que ácido e base forma sal e água. A estequiometria é importante para a fundamentação. Aí você diz, por quê? Vamos fazer um probleminha. Vamos supor que ele coloca aqui, ó, NaCl, que foi formado pelo HCl e o NaOH. Qual seria o raciocíniozinho aqui? Vamos montar o probleminha. HCl mais NaOH produziu NaCl mais água. Mas o alvo de minha pergunta é aqui, ó, o ácido e a base. Então eu tenho aqui 1 mol e tenho aqui 1 mol. Por quê? Porque eu tenho 1 hidroxila e tenho 1 hidrogênio. Então eu tenho 1 mol para 1 mol. Qual seria o raciocínio? Ele teria que me dar 1. Por exemplo, vamos supor que o volume aqui seja 1 litro do ácido e que a molaridade do ácido ela seja, por exemplo, 2 mol por litro. Aí eu quero saber, se eu tiver aqui 1 litro de base, qual seria a molaridadezinha aí para neutralizar perfeitamente essa base. Eu teria que fazer uma neutralização aí total. Então você poderia fazer começando aqui achando o número de mols aqui que eu vou trabalhar. Como a proporção é 1 mol para 1 mol, eu coloquei aqui 2 mol por litro, só é você calcular aqui e saber o seguinte: se eu tenho 2 mol por litro de ácido e a proporção é 1 para 1, eu vou precisar de quanto aqui? De 2 mol por litro. Respondi o problema. Então, para neutralizar completamente 1 litro de ácido a uma concentração de 2 molar, eu vou precisar de 2 mol por litro de quem? Da base, porque também tenho que neutralizar 1 litro. Então, para isso ocorrer perfeitamente, teria que ser a concentraçãozinha aí igual. Por quê? A proporção molar é 1 para 1. O que é que muda na titulação? Esses volumes. Ele vai te dar aqui um volume de ácido, pode te dar um volume diferente de base. Então você pode precisar calcular o número de mol, você pode precisar calcular o volume. Então eu vou mostrar na prática uma questãozinha envolvendo aí titulação, só para você fixar. Então eu vou voltar daqui a pouco com outra aula, a aula 11, mostrando um problema que envolve titulação. Mas resumindozinho aqui nessa aula, a titulação ela envolve geralmente ácido e base, mas pode envolver oxirredução e pode envolver sais. O mais comum é ácido e base, porque um ácido com a base forma sal e água. A estequiometria ela é fundamental para eu poder montar o problema. E eu vou usar aqui equipamento, uma bureta, e vou usar aqui uma Erlenmeyerzinha. Na bureta eu coloco a solução conhecida, tanto o volume como sua molaridade, e aqui no Erlenmeyer eu vou trabalhar o problema. Eu posso pedir o volume, posso pedir o número de mol, eu posso pedir a molaridade. Então eu vou fazer um exemplo prático de titulação, porque é mais difícil e o aluno precisa ter só essa compreensão, tá ok?